Agora está gravando, jovens. Todo mundo agora ajeita o cabelo, né? Dá uma geral aí no vestuário, para ficar bem aí na fita, ficar bem aí no digital, para ficar bem no digital aí, que depois vão para o YouTube, né? Imaginou a imagem de vocês assim no YouTube, né? Sem banho tomado, né? Sem a chapinha de Clara, né? Sem o cabelo Elseve de Lorena, né? Sem Yasmin com os penteados dela e tal, no YouTube lá, todo mundo observando no YouTube, só os observadores. Fazer a checagem. Tá ligado na parada? Não é mole, não. Muito bem. Vamos lá. Nós ficamos, no último encontro, de tratarmos sobre a Súmula de Santo Tomás de Aquino, não é isso? A tese de Rafael de Jorge e o paradigma positivismo jurídico e constitucionalismo. Foi isso? Clara, Rafaela, Quintas, alguma coisa que passou. O senhor tem que terminar a pragmática, professor. Ah, tem que terminar a pragmática, foi? Muito bem. Eu pensei que a gente já tinha ido para essa parte. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, falamos só sobre os dois primeiros elementos. Faltou o terceiro, é isso? Então, beleza, tá certo. Então, vamos embora. Muito bem. Então, como dizem os senhoritos e as senhoritas, vamos concluir, então, os três elementos estruturais da linguagem, que já vimos: semântica, sintaxe, e vamos ver a pragmática, né? Então, que é tema da avaliação, né? Um dos dois conteúdos, o primeiro é a semiótica, digamos assim. Muito bem. Então, a ideia, se, como nós vimos, se a semântica ela constrói o sentido da linguagem, ou seja, o significado da linguagem, ou como diria Rafael de Jorge, a magia da linguagem, ou como diria Hayes von Foster, o encanto da linguagem. Se a semântica constrói isso, ou seja, se ela é responsável, portanto, pela construção do sentido, do significado, ou da magia, ou do encanto da linguagem, se a sintaxe é a responsável, por exemplo, para Kelsen, pela construção da forma da linguagem, e para Kelsen, a forma é que concede cientificidade à linguagem, né? Nós podemos ver isso, as diferenças cognitivas e culturais. Por exemplo, peguemos o futebol, né? No caso brasileiro, o futebol, os treinadores de futebol no Brasil preferem os jogadores talentosos, porque eles afirmam que, com um talento na equipe, você decide o jogo, decide a partida, e, portanto, você poderá vencer as partidas e vencer os campeonatos. Os treinadores europeus é o contrário. Eles preferem um esquema tático, uma forma que eles construam, de como os jogadores devem se comportar nessa forma, e não o jogador ser a semântica e a sintaxe, ou seja, ele ser o sentido e ele ser a forma. Não. O jogador é a semântica. A sintaxe constrói o treinador, a forma diz como o jogador tem que se comportar. Aqui é o contrário. Os treinadores querem que o jogador seja o talento, a semântica, e seja a forma, a sintática, que resolva tudo, né? Seja uma espécie de mago Merlin, né, como diz na literatura. Então, a sintaxe para Kelsen é aquele elemento da estrutura linguística que vai determinar que a linguagem é científica ou não, pela forma que ela constrói para a linguagem. Então, o que é ciência para Kelsen? Primeiro, tem que ser linguagem. Segundo, tem que ter uma forma. Sendo linguagem e tendo uma forma, essa linguagem com forma, Kelsen vai chamar de dogmática. Porque podem ter outras linguagens sem forma e que não serão dogmáticas, como, por exemplo, a linguagem sociológica, a linguagem antropológica, a linguagem filosófica. Para Kelsen, para ser ciência, é preciso ter forma. Por isso que ele inventou, né, o sistema positivista do direito, mas
conhecido de toda a história, de toda a memória dos sistemas jurídicos, nesse sentido. Então, se a semântica é isso, se a sintaxe é aquilo, o que seria a pragmática? A pragmática é o elemento que assume a função de construir a celeridade no processo linguístico. Repito, a pragmática é o elemento que assume a função de construir a celeridade no processo linguístico. Ou seja, ela tem a função de agilizar a fala, seja escrita, seja oral. Porque nem sempre os textos conseguem fornecer uma estrutura linguística para uma unificação de interpretações. Pelo contrário, muitas vezes os textos são denotativamente imprecisos. Repito, muitas vezes os textos são denotativamente imprecisos. Quando o legislador constrói o texto nessa forma imprecisa, isso expande o campo das interpretações. Então, isso alastra o espaço da dialética discursiva. E aí não se toma uma decisão sobre o caso concreto. Ou a decisão sobre o caso concreto vai sendo postergada, porque cada vez que chega o momento da decisão, aparece uma nova argumentação interpretativa. A pragmática aparece exatamente para que a decisão seja tomada e o processo seja encerrado. Ela aparece para imprimir uma celeridade no campo linguístico do direito, para que saiamos do campo da dialética discursiva e dos debates para uma aplicação do direito, para uma execução do direito, para que faça nascer, portanto, a materialidade do direito. Porque quando o texto é denotativamente impreciso, nós temos uma ampliação dessa argumentação e uma postergação da decisão. Ou seja, quando a norma é cada vez mais denotativa, maior o campo dos juízos da realidade. Uma norma vinculada a valores, ela estabelece um espaço de debate, um espaço dialético, que muitas vezes se torna incontrolável. Vamos dar um exemplo. Quem tiver aí no computador, pode ir, por gentileza, no Google, né, e pode escrever aí, Lei 14.188/21. Por gentileza. Procurem essa lei aí no Google agora. Coloque Lei 14.188/21. Apareceu aí? Apareceu aí nessa internet de vocês de 800 gigabytes? Sim, a lei. Muito bem. Alguém pode ler a ementa dessa lei aí para mim? No canto da lei, assim, tem uma ementazinha, tem um quadradinho assim. Essa lei versa sobre... Identificaram? Diz aqui que ela define o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica, como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, previstas na Lei Maria da Penha. Perfeito. No decreto. Pronto. Muito bem, João Pedro, perfeito. Na Lei 11.340, que é popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, nós temos lá umas categorias de violência contra a mulher. Violência sexual, violência moral, violência patrimonial, violência física e violência psicológica. Violência sexual, não há problema para interpretar
que violência sexual é essa. Por quê? Porque nós temos na parte especial do Código Penal o crime de estupro. É essa violência que a Lei Maria da Penha está se referindo. Violência moral não tem nenhum problema para interpretar. Por quê? Porque é uma violência contra a honra da mulher. E os crimes contra a honra estão na parte especial do Código Penal, do artigo 138 a 145. Violência física não tem nenhum problema para ser interpretada. Por quê? Porque ela está prevista no artigo 129, parágrafo 9º da parte especial do Código Penal. Violência patrimonial também não tem nenhum. Dano contra o patrimônio está previsto na parte especial do Código Penal brasileiro e cabe indenização à luz de uma ação civil, à luz do Código Civil, do Código de Processo Civil. Não tem nenhum problema. E violência psicológica não tinha nenhuma previsão no direito brasileiro sobre o que é violência psicológica. Aparece a Lei 14.188. Alguém pode ler o artigo 1º para mim? Esta lei define o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a violência doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica familiar contra a mulher previstas na Lei Maria da Penha, altera a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição de sexo feminino e cria o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. Perfeito, Pedro. Então, essa lei, dentre tantos aspectos relevantes, ela tem dois relevantíssimos. Primeiro, ela cria um programa de cooperação chamado Sinal Vermelho, o que significa dizer que será uma campanha permanente do Estado brasileiro envolvendo o Ministério da Justiça, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário e os órgãos de segurança pública. Os órgãos de segurança pública aqui, todos aqueles que estão previstos no artigo 144 da Constituição brasileira. O que tiver ali no 144 é agente ou órgão de segurança pública e que, portanto, vai ter legitimidade para tratar sobre o programa de cooperação Sinal Vermelho. Ou seja, que é aquele sinalzinho assim, que a mulher faz assim, e que vai ter em todos os estabelecimentos e que as repartições públicas vão fazer campanha de sinal vermelho, né? Ou seja, para inibir as ações de violência contra a mulher. E o segundo ponto, dentre tantos relevantes que ela traz, mas o segundo também extremamente relevante, que ela cria o tipo penal de violência psicológica. Pode ir para o artigo seguinte, João. Fica autorizada a integração entre o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Esse aí é sobre o sinal vermelho. Pode ir para o artigo seguinte. Parágrafo único. Os órgãos mencionados deverão... Isso aí já foi. Exatamente o que o senhor falou, do sinal com a mão, a cor vermelha. Bom, artigo 3º. A identificação do código referido no parágrafo único desta lei poderá ser feita pela vítima pessoalmente em repartições públicas e entidades privadas de todo o país. E para isso deverão ser realizadas... Pode continuar, João, desculpa. Realizadas campanhas informativas e capacitação permanente dos profissionais pertencentes ao programa, conforme dispõe o inciso aí da Lei Maria da Penha. Perfeito. Para encaminhamento da vítima ao atendimento especializado na localidade. Isso. Aí tem um artigo que diz que essa lei cria o artigo 147b. Não é isso? Aí o que é que diz a redação? Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e à autodeterminação. Olha, veja, então, nota quantas palavras para dizer o que é violência psicológica e o resultado dela. Quanto maior a norma, quanto mais palavras, como dizia Kelsey, quanto mais palavras na norma, mais dificuldade de interpretação, de fechar a interpretação. Porque o que é que eu vou interpretar num caso concreto como violência psicológica? E mais, como é que se vai provar essa violência psicológica? Como é que se vai produzir a prova? Ou seja,
como é uma violência psicológica, inicialmente, a prova ela só pode ser produzida com um laudo de alguém especializado da área de saúde psíquica. A própria vítima não vai poder dizer, eu sofri violência psicológica, por quê? Porque ela não é psicóloga, ela não é psiquiatra, salvo se seja. Mas ela vai precisar de um laudo, né? De um profissional que diga assim, olha, no dia tal, na hora tal, fulano de tal praticou uma violência que ela se caracteriza como violência psicológica contra a senhorita Clara. Se deu assim, se desenvolveu psiquicamente assim na senhorita Clara, ela vai precisar de uma prova disso. Ou seja, isso vai gerar uma argumentação de acusação e defesa infindável. A norma é denotativamente imprecisa. Denotativamente imprecisa. É sobre isso que nós estamos falando. Aí a pragmática tem que aparecer para dizer assim, tem que se tomar uma decisão. As normas denotativamente imprecisas são aquelas com textos longos e sempre voltada para a ideia dos valores. Quanto mais ideia de valores você coloca dentro da norma, mais denotativamente ela se apresenta, mais imprecisa ela se apresenta. Veja, olhe essa norma, né? Leiam aí o artigo que cria o artigo 147b, o tamanho da redação, para interpretar, e note essa outra norma, do 155. Subtrair, vírgula, para si ou para outra, vírgula, coisa alheia móvel com valor econômico, 2 pontos. Isso é furto. A dificuldade de interpretar essa do 155. O que é subtrair? Subtrair é pegar, levar para si ou para outra. Algo que seja móvel. Só pode levar porque é exatamente móvel. Eu não posso chegar e dizer assim, vou furtar a casa da senhorita Yasmin, pegar e levar para mim a casa dela, ou o apartamento dela. Agora, se ela tem uma moto, né, o iPhone 13 Pro dela, né, com a capinha do Mickey, né, ou da Minnie, ou então da Liga da Justiça, né, ou do Homem de Ferro, da Mulher Maravilha. Aí isso eu posso levar. E o que eu vou levar, que é subtração, tem que ter um valor econômico, né? Porque se eu entrar na casa da senhorita Yasmin e levar a foto da sogra dela, não é furto, porque a foto da sogra dela não tem valor econômico. A não ser, como eu já disse aqui, né? Se a foto da sogra dela for a foto de Paulo Oliveira. Aí tem um valor econômico extraordinário. Fantástico. Né? Mas se não for, me desculpe, sua sogra Yasmin não vai ter valor econômico. Né? No máximo, um valor espiritual, um valor de afeto, um valor assim, porque ela é sua sogra. Dependendo da sogra. Eu já tive sogra também. É barra. Não é moleza, não. Uma categoria de pena que deveria haver, né? Passar final de semana na casa da sogra. Cumprir pena, né? Você vai chegar lá sexta-feira, meio-dia, e vai sair segunda, 10 horas da manhã. Essa vai ser sua pena. Fique lá com ela, esse final de semana. Pronto. Massa. Muito massa. Faria mais efeito do que colocar no serrotão. Do ponto de vista do castigo, da punição, da retribuição. Muito bom. Então, a norma ela tem que ser enxuta. Quanto mais larga a norma, quanto mais extensiva a norma, mais imprecisa a norma, mais ela gera o debate. Se ela gera debate, se ela gera dialética, ela impede a tomada de decisão. Por isso que a pragmática existe na linguagem, porque a pragmática tem que aparecer para acelerar o processo linguístico da tomada de decisões pelo juiz. Ou seja, a pragmática, ela é responsável pela saída da expectativa do direito. Esse ponto é capital. A pragmática, ela é responsável pela saída da expectativa do direito para a efetividade do direito. Ou seja, ela é responsável pela saída da argumentação para a tomada de decisão.
é ela que, portanto, cumpre com a realidade, com a realização do direito. Diga a senhorita Lorena Suelen Vieira Pontes. Professor, na era moderna, quando Na era moderna, isso parecia um discurso de Chaplin. Na era moderna... Na questão de quando foram ter uma nova formulação do ordenamento jurídico de Napoleão, a gente pode considerar pragmática. Quando no Código de Portales ele fala o juiz não pode deixar de decidir um caso, quando não está na norma, ele pode decidir utilizando a razão, por exemplo. Isso pode ser porque, de certa forma, é uma forma mais rápida, né? É uma celeridade de decisão. Podemos? Pode, claro que sim, pode. O exemplo que você deu, eu já respondo, Sabrina, eu já repito. O exemplo que você deu da escola da exegese francesa, né, que nós temos dois faróis ali, o Código Civil francês de 1804 e o Código Civil austríaco de 1810, né? Que são duas traduções de escola exegética. A escola exegética ela tem muito de pragmática, né? Porque na escola da exegese, né, o juiz recebe a relação social conflituosa, ele olha para o código, nota se tem uma previsão no código sobre aquela relação social e ele toma a decisão. O espaço de dialética é diminuto. Por quê? Porque a norma ela é condensada. A norma ela é objetiva na escola da exegese. E quando ela não traz a previsão, como você mesmo disse, professor, na era moderna, professor, como você mesma disse, na era moderna, como é a sociedade moderna, a primeira palavra da sociedade moderna, como disse Beccaria, qual é? Ratio, razão. E aí o juiz usa a razão e toma a decisão. Toma a decisão. O exemplo corresponde. Diz Sabrina aqui, professor, repete essa última parte. Ou seja, o ponto capital. A pragmática, ela é responsável pela saída da expectativa do direito para a efetividade do direito. Ela é responsável, portanto, da saída da argumentação jurídica para a decisão judicial, a decisão jurídica. Ela é a responsável, portanto, para acelerar ou, no discurso jurídico, dar celeridade para aquilo que Lorena acaba de falar, para o juiz decidir. Porque o que é que o juiz faz durante a vida? O juiz só decide. Se você decidir prestar, se você escolher, já lhe dou a fala, João, se você escolher lá no final do curso, depois e tal, vocês aqui, as senhoritas e senhoritos, escolherem uma profissão de super-herói, né, de ir por fora vestido de super-herói, né, de ter uma bate-caverna só de vocês e tal, etc., se decidirem sobre isso, né, passarão o resto da vida decidindo. Porque o processo chega, o juiz tem que ler o processo, ouvir as partes e decidir. Vão passar o resto da vida decidindo. Né? E vão ter que usar a pragmática. Né? Porque vai ter hora que você diz assim, puta que pariu, tô de saco cheio de escutar esse blá 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 de A, blá 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 de B, parece o BBB 26. Não, vou tomar a decisão, aí você vai lá e diz assim, autos conclusos para a decisão. Né? Se eu fosse juiz, que eu não tenho perfil para ser juiz, é só olhar para mim que percebe-se isso perfeitamente. Mas se eu fosse juiz, eu criaria uns despachos muito massa, mas muito massa eu criaria uns despachos. Do tipo, os autos estão conclusos para sentença. 2 pontos. Foda-se. Criaria os despachos assim, bem massa, bem massa. Mas como eu não tenho perfil para ser juiz, nem para andar vestido de super-herói, né? Prefiro estar lá na fava de Petinha, tomando cachaça, né? E escutando brega. Né? Tem mais sentido para mim. Muito bem. Diga, João.
Professor, na prática, como é que se traduz a pragmática? No sentido de isso é um prazo que é dado ao juiz, ou é o juiz que diz está demorando demais? O poder discricionário do juiz. O juiz chega um momento que ele diz: os autos estão conclusos para a sentença. E quando ele diz os autos estão conclusos para a sentença, bal, agora é esperar pela sentença. Então a pragmática é um ato discricionário do juiz. É um ato fundamentalmente judicante, João. Um ato fundamentalmente judicante. Nessa última parte que eu me referi, de sair do campo da expectativa do direito para a efetividade do direito. De sair do campo da argumentação jurídica para o campo da decisão judicial. Chega uma hora que, lógico, que o processo tem as fases. Agora, cada fase, né, do processo, o juiz pode perfeitamente utilizar a pragmática para encurtar essas fases. Chega uma hora que o juiz vai dizer assim: basta, já estou na minha livre convicção do juízo. Então, já escutei a argumentação da acusação, já escutei a argumentação da defesa, a prova já foi produzida, agora os autos estão conclusos para a sentença. Todas as fases, porque você pode ter uma audiência que pode durar 3 horas, mas você pode ter uma audiência que você diz: não, essa audiência vai durar 30 minutos e acabou a história. Quem tiver o que falar, vai falar. Quem não tiver mais, bal, eu vou trancar os autos e acabou a história. Negócio de ficar lá numa audiência 3 horas, né? Por isso que no tribunal do júri é diferente. Por isso que você tem júris que duram 2 dias, 3 dias, 1 semana, né? Porque a decisão ali não é do juiz. A decisão ali é do corpo de sentença, do corpo de jurados, do conselho de sentença. Né? Então, o Ministério Público fala 2 horas, aí a defesa tem o direito de falar o dobro, está previsto na norma, tá? A defesa fala 4. Se tem mais de um réu, cada réu, a defesa vai ter, a acusação vai ter 2 horas e a defesa vai ter 4, sempre em dobro. Né? E aí se fala o tempo inteiro. Mas num processo de rito ordinário comum, em vara, no fórum, aí o juiz tem que controlar quanto tempo vai durar a audiência, se ele já está satisfeito pelo que ele escutou da acusação, pelo que ele escutou da defesa, se ele tem alguma dúvida, se ele tem dúvida, então ele se manifesta nos autos para que a acusação se manifeste sobre aquele ponto, a defesa vai ter prazo para se manifestar sobre aquele ponto, mas ele tem que controlar esse processo de argumentação dentro das fases do processo. Né, para chegar uma hora dele dizer assim: agora eu vou aplicar a pragmática. Está conclusos para a sentença e eu vou prolatar a decisão. Essa é a função da pragmática. Porque se ela não tivesse, se ela não existisse, nós não teríamos decisões no direito. Né, nós não teríamos a realização efetiva do direito, a materialidade do direito. É nesse sentido que eu me refiro, portanto. Dúvidas? Sem dúvidas? Professor. Diga, senhorita da modernidade. Ô, professor. Não, mas é um elogio. Eu também, quando eu era estudante, isso não faz muito tempo, faz apenas algumas semanas, quando o professor estava falando também, eu gostava dessas coisas, porque no direito tem essas coisas, é bem massa isso. Se você levar isso, obviamente, na comédia, se você levar a sério, você vai terminar com problema psíquico. Mas se você levar na comédia, vai ser beleza na sua vida, vai ser tranquilo. Professor Miguel Reale Júnior. É que isso aqui está sendo gravado, né? Eita merda, está sendo gravado, tem certas coisas que não pode falar. Mas o professor Miguel Reale Júnior, ele tem uma forma particular de lecionar, né? Ele tinha sido ministro da Justiça, né, presidente da comissão que fez a reforma da parte geral do Código Penal em 1984-85 e tal. Né? Então, ele chegava para aqueles cursos. Né? Então, quando ele abria para perguntas, que eu fazia assim, né, que era assim, então eu não fazia assim, e professor, isso aqui não. Aí eu me levantava também, assim, professor Reale Júnior, à luz desse discurso formulado sobre a teoria da pena, qual a posição de Vossa Excelência sobre o RDD? Né? Aí ele, doutor Luciano, até que um dia, numa aula dele, ele tinha participado também da reforma de 1998-99, ele começou a falar umas besteiras na minha interpretação, na dele não. Na minha interpretação, pelo que eu construía de imagem de Miguel Reale Júnior, né? Do teórico penalista, de um camarada estudioso, dedicado, né?
tinha passado por vários cargos relevantes no mundo do direito, na realidade brasileira, etc. E ele lecionou uma disciplina chamada O Novo Código Penal Brasileiro. E teve uma noite que ele começou a fazer uns discursos, eu acho que era um discurso, eu não interpretei, talvez não tenha interpretado como deveria, um discurso de intervenção penal e tal, e ele sempre foi um autor do garantismo, e não da máxima intervenção penal, né? E eu disse, professor, eu levantei e disse, professor, uma parte, por gentileza? Ele disse, claro, doutor Luciano. Eu, assim, sinceramente, não me aproximo desse discurso de Vossa Excelência. Não condiz com as participações que Vossa Excelência já teve em momentos importantes do direito brasileiro. Então, é o seguinte, professor, com todo respeito, devido respeito, máximo respeito, eu vou deixar a aula, vou descer lá no Centro Acadêmico no 11 de agosto, vou tomar vou dar uma pipa, e depois eu volto para a aula do senhor para saber se o senhor mudou o discurso. E desci, vai e foi embora. Galera toda ficou assim, disse, é louco, pode internar, pode mandar internar, vai ser reprovado. Quando eu voltei, sentei, entrei, ele olhou para mim, uns 30 minutos depois, era a aula dobradinha, 2 aulas de 40 minutos, eu fui lá embaixo, tinha tomado um original, tinha dado uma pipada, tal, estava bem legal, eu voltei, ele olhou assim, e disse assim, a sua atitude é proativa, Luciano. O discurso que eu estava fazendo aqui realmente destoa da minha memória no direito. Mas eu tinha que fazê-lo porque era uma introdução para fazer o contraponto sobre as teorias que eu desenvolvi, que você saiu. Eu disse, tranquilíssimo, professor, tranquilíssimo. Pode continuar, por gentileza. Continue. Mas eu também fazia essa coisa dessa pompa, assim. Na era moderna, essa coisa também fazia. Pode continuar. Professor, retomando a aula anterior que a gente falou sobre o texto de Niklas Luhmann, que fala que a função da norma é transformar a linguagem não comunicável em comunicável. Então, essa questão de utilizar-se de palavras exclusivamente jurídicas é somente para o entendimento das pessoas que estão no corpo jurídico, né? Porque se for para o entendimento das pessoas comuns, né, da sociedade em si, não é para isso, né, no caso. Claro que não, exatamente. Vocês, quando se comunicam para esse smartphone, com menor letras das palavras, usando VC, TBM, você acha que quem entende essa porra? Quem é que entende essa porra? Outro dia, uma menina mandou um recado aqui que não ia poder ir à aula porque estava com problema na internet lá onde mora, em Itaperoá, não sei o que lá, bababá. Ela mandou, eu tive que devolver para ela dizendo assim, sim, mas pode mandar um link do Google Translation também, para eu poder interpretar o que é que você está me perguntando, eu não estou entendendo porra nenhuma dessa linguagem. É a mesma coisa. O discurso jurídico, ele é para quem está no mundo jurídico. Essa ideia de que o direito tem que popularizar a sua linguagem é ridícula. É ridícula. Por que o direito tem que popularizar a sua linguagem? Vai falar isso para o médico, quando ele dá uma receita para tu? Consegue ler a receita do médico? Consegue saber o que é que está escrito lá? Aí você vai dizer assim, doutor, o senhor tem que popularizar essa linguagem, que eu não estou entendendo nada desse remédio. Você vai falar isso para o médico? Ou você vai correndo para a farmácia e comprar a porra do remédio? O que faz do direito uma ciência jurídica é algo único. É a sua linguagem. Se você tirar essa linguagem do direito, como dizia Kelsen, ou seja, essa linguagem dentro de uma forma. É a linguagem dentro de uma forma chamada jurídica. A forma é jurídica. Construída pela sintaxe. Se você tirar isso do direito, isso não será mais ciência do direito, isso será filosofia do direito, sociologia do direito, antropologia do direito, mas não ciência do direito. Então a ideia é assim, esse pessoal fala um juridiquês. Sim, é. Vai escutar a letra de rap, quanto você entende, se você não está nesse mundo? Essa letra de funk, quica, não sei, devagar, você tem que fazer um exercício hermenêutico
saber o que é que está sendo dito naquela... Escuta uma letra de MC Loma. Eu tenho que escutar umas 10 vezes MC Loma para eu saber que porra ela está falando. Essa é a questão científica. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos fazer um exercício. Vamos lá. Muito bem. Vamos, para tratarmos sobre esse tema, lei, decisão, direito e justiça, sistema e ciência. Quando falarmos de lei e decisão, sistema e ciência, vamos estar falando de Kelsen, de Luhmann, de Jorge, de Hayes von Foster, de Ernest Glaserfeld e outros. Quando falarmos de lei e decisão, direito e justiça, nós estaremos falando de Alexis, Robert Alexis, Herbert Hart, Ronald Dworkin e outros autores. Para depois falarmos sobre a teoria constitucional, ou as teorias constitucionais e o positivismo jurídico. Vamos fazer um exercício aqui. Senhorita Yasmin Iris Lopes Avelino. Avelino é uma cidade do norte da Itália, bem legal, né? Já fui em Avelino. E também tem um jogador de futebol na Lazio, nos anos passados, que se chamava Avelino. E tem uma equipe de Avelino, da cidade de Avelino. Eu não sei, eu acho que está igual os times da Paraíba, na Série D. Mas já teve na Série A Avelino. O Avelino já jogou a Série A, do Scudetto italiano. Mas está igual os times da Paraíba. Se jogar com o Sport de Queimada Grande, perde. Principalmente quando eu jogava no Sport de Queimada Grande. Então, vamos lá. Senhorita Yasmin e senhorita Lorena. Pode ficar... Teria jeito, vamos tentar um experimento cibernético moderno. Né? Teria como vocês ficarem de perfil. É possível ficar de perfil? Virar o rosto para... Isso, pronto, Yasmin virou. Não, Yasmin viu na outra direção, que Lorena virou na direção. Isso, Lorena, como você estava. Aí, tá vendo? Isso vai ficar igual uma pintura de Michelangelo. Negócio assim, do renascimento, da modernidade. Tá, muito bem. Na produção da argumentação, Rafael de Jorge tem uma tese que ele chama de o terceiro excluso incluso. Repito, a tese é nominada de o terceiro excluso incluso. Na hora da teoria da argumentação, por exemplo, em audiência, na argumentação, existe um procedimento das falas. A acusação sempre fala primeiro, a defesa sempre fala por último. Esse é o procedimento. Isso se chama teoria constitucional dos procedimentos jurídicos. Muito bem. Então, quando a acusação fala, então a senhorita Lorena vai ser a acusação A. A senhorita Yasmin vai ser a defesa B. Quando a acusação fala, a defesa escuta. Depois, a defesa vai poder falar e a acusação vai escutar. É o que a gente chama de acusação, depois contestação, depois réplica, depois tréplica e assim por diante. Muito bem. Rafael de Jorge tem uma tese que ele diz o seguinte: quando a acusação está falando e que a defesa está escutando, a senhorita Yasmin, que é a defesa e que vai falar em seguida, ela cria um terceiro psíquico excluso, que depois, quando ela for falar, vai estar incluso. É a própria fala dela. Então, quando a senhorita Lorena, que é a acusação, está falando, a senhorita Yasmin, que é a defesa, criou um terceiro que está dizendo assim para ela: olha, Yasmin, essa frase colocada por Lorena na acusação é uma frase frágil, vulnerável. Olha, ela utilizou o verbo achar, ela utilizou o verbo acreditar, ataca a acusação nesse momento, ataca o discurso dela no ponto de que o que ela está falando não tem correspondência nos autos do processo, são só ilações, são só retóricas.
mas não tem nenhuma prova documental nos autos do processo. Ataca esse ponto do discurso. Esse terceiro, que é excluso de Yasmin, fica falando isso o tempo inteiro para Yasmin. Ela própria, todos nós, criamos esse terceiro, analisando o discurso do outro. Quando Lorena concluir a sua fala de acusação, o juiz vai dizer, com a palavra, a defesa. E aí, Yasmin, que tinha criado um terceiro excluso, agora fala com ele. Ele deixa de ser excluso e passa a ser incluso. Ela fala com todas as ideias que esse terceiro criou para ela. Nós inventamos esse terceiro excluso que é incluso. Quando Yasmin colocou o terceiro, que é excluso, incluso na fala dela, Lorena cria a mesma coisa. Porque Lorena terá a réplica. E aí esse terceiro de Lorena fica dizendo, olha, a defesa esqueceu de mencionar sobre isso. Olha, a defesa apontou aquilo, tem um erro, porque tem uma prova nos autos do processo que vai comprovar na tua fala que ela errou com relação à data, horário, cena do crime, etc, etc. Quando a defesa para de falar na contestação, Lorena, que é a acusação, vem para a réplica. Quando Lorena vem para a réplica, ela vem com o terceiro excluso, que agora é incluso. Lorena volta a fazer a mesma coisa, porque ela terá a tréplica, até que o juiz diz, encerradas as argumentações. Só que, nesse embate de argumentações jurídicas, tem um ponto chamado questão de honra, questão de ordem, excelência. Vou colocar uma questão de ordem, excelência. Ou seja, quando a acusação ou B, a defesa, está produzindo a argumentação, a outra parte pode interromper, né, desde que seja uma questão de ordem. O que é a questão de ordem? A questão de ordem é uma argumentação jurídica superior ao procedimento que está em desenvolvimento de acusação e defesa. Ela funciona para o quê? Como estratégia para interromper a argumentação do outro, tirar o outro da sua ordem do discurso, ou seja, desorganizar o discurso do outro e reiniciar o processo de argumentação. Então, Lorena é a acusação, está lá fazendo a acusação contra o réu, dizendo que o réu é aquilo. Vou dar um exemplo aqui. Quem não assistiu, faça a sugestão que assista. Está lá na Netflix, um documentário sobre aquela senhora, Elise Natsunaga, que assassinou o marido, né? Esquartejou o marido, colocou numa mala, depois distribuiu em saquinhos, em forma de delivery, numa estrada na cidade de Cotia, em São Paulo, né? Ela inaugurou o delivery food, né? Ou food delivery, no Brasil, com aquele caso. Tem um momento que o membro do Ministério Público está argumentando no tribunal do júri e está dizendo assim, essa mulher tinha uma vida de princesa. A vítima casou com esta mulher, lhe deu uma vida inimaginável para ela. Ela que era uma prostituta, uma garota de programa, uma rapariga, não sei o que. Era o momento da defesa colocar a questão de ordem, dizer, excelência, uma questão de ordem. Esse é um argumento puramente moral. O debate aqui é jurídico, a questão discutida aqui é jurídica, não é moral, não é teológica, não é política. A questão de ordem, ela é um argumento mais relevante do que o que está sendo posto, porque o que está sendo posto nem sempre é jurídico. Então, ela funciona para reorganizar a teoria da argumentação jurídica, por um lado, e, por outro, para interromper a ordem do discurso da outra parte. Então, tem um argumento, né, na ideia de questão de ordem, que ele é infalível. No argumento, numa situação como essa, era para a defesa ter assim, utilizado a questão de ordem, e, mais ainda, assim, está ofendendo a dignidade da pessoa humana da minha cliente, excelência. Que é o quê? Que é um princípio estruturante do Estado constitucional de direito. O que está sendo julgado aqui é a ação da minha cliente, e não o passado da minha cliente. O que está sendo julgado aqui é a conduta da minha cliente, e não a biografia da minha cliente. Ele está ofendendo a dignidade humana dessa mulher. Era para a defesa ter colocado isso naquele momento. A questão de ordem fica nesse sentido. Repito, duas funções. Um argumento muito mais relevante do que está sendo colocado, de fundamentação jurídica,
e interromper a argumentação do outro para reiniciar o processo de argumentação, fazendo com que o outro fique desorganizado na produção do seu discurso. Podem se virar, senhoritas. Essa é a tese de Rafael de Jorge, denominada de o terceiro incluso na produção da argumentação jurídica. Perguntas? Querem um exemplo? Por exemplo, vocês criam aí, toda vez, né, esse terceiro excluso, dizendo, Luciano, Luciano assim, Luciano assim, assim. Vocês criam um terceiro excluso aí. Ele só não se torna incluso, porque aí vocês não falam. Mas ele é excluso. Ele é excluso. Seguramente. Perguntas? Não? Então vamos lá. Partindo exatamente daquele ponto colocado pela senhorita Lorena, né, na era moderna. Estamos na era moderna. Yasmin Lopes Avelino. Só uma perguntinha. O terceiro excluso deixa de ser excluso para passar a ser incluso apenas através da fala? Só da fala. Depois, quando você encerra a sua fala, ele volta a ser excluso. Uhum. Ele também está dentro do código binário. Vai e volta. Vai e volta. Quando não tem fala, ele é excluso. Quando tem fala, ele é incluso. Muito bem. Partindo da era moderna, né, à luz da súmula de São Tomás de Aquino, vamos, portanto, discutir essa questão da pragmática, da decisão do juiz. Vamos lá. São Tomás de Aquino escreve uma súmula, que é uma súmula conhecida como súmula interrogativa. Ele vai e pergunta, abre aspas, sarà licito a qualcuno, soggetto alla legge, agire a di fuori della parola della legge, interrogazione. É lícito ao intérprete da norma decidir para além do que diz a letra da norma, interrogação. O que ele está perguntando é legal, é metodológico, é permitido ao juiz, como intérprete da norma, como primeiro observador da norma, decidir, no caso concreto, utilizando a pragmática, para além do que diz a letra da lei, como perguntaram a Lorena lá, quando ela diz assim, olhando o código, a relação, pode usar a razão para decidir? Na escola da exegese, portanto, no início do positivismo jurídico, o juiz tem que primeiro olhar a norma. Ele está obediente à norma. Ele é obediente à norma. Ele só pode tomar uma decisão, em regra, que a norma permita-lhe tomar a decisão. Então, ele tem que olhar a relação social, olhar a escritura, a norma, e saber se essa relação social está dentro da norma. Se ela é prevista pela norma. Se subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel com valor econômico, está dentro do artigo 155. Se está, ele diz o que é o direito e, portanto, ele prolata a decisão. Se não está, a norma permite que ele utilize a razão, que ele utilize os princípios gerais de direito, que ele utilize a equidade para decidir. Mas, mesmo utilizando a equidade, mesmo utilizando os princípios gerais de direito, mesmo utilizando a razão, todos esses elementos linguísticos têm que estar adstrito à norma. Tem que estar, portanto, vinculado à norma. Ou seja, a margem de decisão do juiz, ela é diminuta. Diga, Clara. Naquele livro, professor, de Beccaria, quando ele fala da interpretação das leis, aí ele diz que para cada um dos delitos o juiz deve usar um silogismo completo. Não, perfeito, na verdade. Porque primeiro ele deve olhar a lei geral, a maior, depois a menor, que é a ação em conformidade com a lei, ou desvio, né? E concluir se aquilo vai ser
se o acusado vai ter liberdade ou vai ser penalizado, enfim. Isso. Uhum. Bom, na escola da exegese, no início do positivismo jurídico, portanto, a ideia é fundamentalmente de lei, decisão, direito e justiça. E, portanto, está ligado àquela ideia de Robert Alex, de Herbert Hart, de Ronald Dworkin, inicialmente. Vemos para o constitucionalismo. No constitucionalismo, o juiz tem que decidir à luz da norma constitucional, ou seja, ele tem que dar vida à norma constitucional. A decisão no constitucionalismo é tirar o direito da expectativa normativa constitucional para uma realização material do direito constitucional, porque o direito constitucional só se realiza na materialidade. Ou seja, quando uma norma diz que a senhorita Yasmin tem direito à alimentação, como o caput do artigo 6º, se ela não tiver o que comer hoje, então esse direito à alimentação, que é um direito fundamental constitucional, foi ofendido. Então, alguém provoca um juiz, para um juiz dar uma decisão, dizendo que o Estado tem que lhe proporcionar esse direito fundamental à alimentação. A responsabilidade é do Estado. Se a norma diz que a pessoa tem direito à moradia e não tem, a responsabilidade é do Estado. O juiz toma uma decisão e materializa a norma constitucional. A isso Luhmann chamou os direitos fundamentais como instituição da sociedade moderna. Né? Veja, senhorita Lorena, que a senhorita utiliza uma linguagem como Luhmann. Né? Ou seja, para Luhmann, os direitos fundamentais são um fenômeno da era moderna. Eles não são apenas direitos fundamentais para Luhmann. Os direitos fundamentais para Luhmann são uma instituição da era moderna. Não existe modernidade sem direitos fundamentais para Luhmann, na questão do sistema do direito ou da ciência do direito. Então, no constitucionalismo, o juiz toma a decisão materializando a norma. Até aí estava tudo, como diz um rapaz lá de Queimada Grande, até aí estava tudo beleza pura. Tudo beleza pura. Mas aí o movimento constitucional, né, das teorias da Constituição, naquele embate fabuloso entre Kelsen e Carl Schmitt, que Carl Schmitt dizia, com a sua teoria política da Constituição, que o guardião da Constituição deveria ser o Führer, e Kelsen, com a sua teoria jurídica da Constituição, dizia que o guardião deveria ser o Tribunal Constitucional e não o mandatário da nação. O constitucionalismo inventou um movimento chamado neoconstitucionalismo. E aí, como diz um rapaz lá de Queimada Grande, fudeu tudo. Fudeu tudo. Porque no neoconstitucionalismo, que é um subsistema do sistema chamado constitucionalismo, esse subsistema chamado neoconstitucionalismo criou dois outros subsistemas, chamado ativismo judicial e decisionismo. Então, nós vamos ver aqui, agora, do ponto de vista da pragmática, o que é a decisão do juiz, utilizando a pragmática, um juiz constitucional, como diz Rafael de Jorge, que está dentro do constitucionalismo, mas está com a ideia voltada para o neoconstitucionalismo, e no neoconstitucionalismo com o pensamento para realizar pragmaticamente o ativismo judicial ou decisionismo jurídico. Vão aí no seu Aristóteles americano, por gentileza, conhecido como Google, e coloquem artigo 226 da Constituição Federal. Sim. Já encontraram aí? 26, não é, professor? 226 da Constituição. 226. Está com ela aí, Lorena? Pode ler? Bem.
A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O casamento civil é civil e gratuita a celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Lorena, leia só o parágrafo 3º do 226. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Perfeito. Ou seja, o Estado tem o dever, por lei, de regulamentar a união estável entre homem e mulher. Que, inclusive, o Estado fez uma lei, a Lei 9.278 de 96. Nesse parágrafo aí, cabe ao Estado regulamentar a união estável entre duas pessoas do mesmo sexo? Está escrito na norma? Isso está escrito na norma? Portanto, entidade familiar para a Constituição é a união estável entre homem e mulher que o Estado tem que regulamentar com uma lei infraconstitucional, como o Estado fez, 96, 97. Ora, as pessoas, né, do mesmo sexo que têm união estável, que queriam, inclusive, se casar, interpretaram nesse artigo de que elas deveriam estar dentro desse artigo. Porque elas querem o conceito de entidade familiar. Provocaram o Supremo Tribunal Federal. Provocaram o juiz. E aí entra a súmula de Santo Tomás de Aquino. Sarà lícito all'interprete della norma agire a di fora della parola della norma? Interrogazione. É lícito ao intérprete da norma decidir para além do que diz a letra da lei? Interrogação. No constitucionalismo, não. Porque o juiz tem que decidir conforme a norma, para materializar a norma. Nesse caso, no constitucionalismo, aí não dá para materializar a norma, colocar duas pessoas do mesmo sexo que têm uma união estável dentro do artigo 226, no parágrafo 3º. No neoconstitucionalismo, no neoconstitucionalismo, o juiz sai das amarras do constitucionalismo e ele tem liberdade para decidir o direito pela pragmática, utilizando ou o ativismo judicial ou o decisionismo. No caso de 11 anos atrás, quando o Supremo Tribunal Federal, no caso de 11 anos a mais, quando o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão de que duas pessoas do mesmo sexo, em união estável, estavam dentro do parágrafo 3º do artigo 226, o Supremo Tribunal Federal, através dos ministros, da maioria de ministros, ele está dentro do neoconstitucionalismo, utilizando um pensamento do neoconstitucionalismo chamado ativismo judicial, com a ideia de criar direitos. Então, os ministros do Supremo utilizaram a argumentação de a dignidade da pessoa humana, lá do artigo 1º, inciso 3 da Constituição, e a orientação sexual não homogênea como direito fundamental. Eita, Luma! Os direitos fundamentais não são apenas direitos fundamentais, eles são uma instituição da sociedade moderna. E se eles são uma instituição da sociedade moderna, eles são de todos os indivíduos e não só de alguns. Luciano Nascimento. Aqui está a pragmática, o resultado da pragmática. Os ministros do Supremo Tribunal Federal utilizando o paradigma dos direitos fundamentais, que é a estrutura da sociedade moderna, a estrutura jurídica da sociedade moderna, mas o princípio da dignidade da pessoa humana para dizer, juntamente com a ideia de orientação sexual não homogênea como direito fundamental, para dizer que aquela relação homoafetiva ela está dentro do parágrafo 3º
do artigo 226. Aqui está o texto do professor Nicolas Luma que vocês leram. A argumentação não muda a lei. A interpretação não muda o texto da lei. Ela muda o sentido de se observar a lei. Ela muda o lado externo da lei, não o lado interno da lei. Nenhuma argumentação, nenhuma decisão muda a lei. Por quê? Porque argumentação e decisão são textos sobre textos. Lembra dessa frase no texto? A argumentação é um texto sobre o texto da lei. A decisão judicial é um texto sobre o texto da argumentação, da defesa e da lei. Então, todas essas argumentações, elas são textos sobre textos. Aqui está o texto do professor Nicolas Luma, a argumentação jurídica, do capítulo 8 do seu livro Das Recht der Gesellschaft. Isso é a pragmática. Como diz um certo pastor aí, que eu estou esquecido o nome dele, mas ele é muito famoso, né? Diz esse pastor falando com Deus: meu pai, eu vou à terra. Ferirão a minha honra. Me chicotearão. Me crucificarão, meu pai. Mas eu só não farei uma coisa, meu pai: não casarei. Diz esse pastor no sermão dele. É bem uma piada, bem legal essa desse pastor. Esse pastor, eu gosto desse pastor, muito massa. Muito bem. Isso é neoconstitucionalismo com um pensamento dentro dele chamado ativismo judicial. Toda vez que o juiz ou ministro for para além da letra da norma para construir inclusão, para construir direitos, ele está dentro do ativismo judicial. Toda vez que o juiz for para além da letra da lei, para negar direito, ele está dentro do decisionismo do neoconstitucionalismo. Decisionismo neoconstitucional é a decisão judicial que nega direito. Ativismo judicial neoconstitucional é a decisão que afirma direitos. Aqui está a diferenciação de dois subsistemas do subsistema denominado neoconstitucionalismo, que é um subsistema do sistema denominado constitucionalismo. Ou seja, quando, não sei se assistiram, está aí circulando o vídeo desde a última sexta-feira à noite, pelos grupos de WhatsApp. Se eu tiver aqui, eu até posso mandar para um de vocês, mas não sei se ainda tem, vou dar uma olhada só, mas acho que ainda tem nenhum dos grupos aqui de professores. Tem uma audiência. Nessa audiência, o réu, a defesa do réu e o réu informa ao juiz que vão ficar em silêncio. O direito ao silêncio, né, ele se traduz por um direito fundamental do réu, de não querer falar, e uma garantia individual no processo penal de natureza jurídica acusatória. Aliás, se estão assistindo a CPI aí, vários investigados na CPI foram para a CPI exatamente para ficar em silêncio. Pediram impetraram um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, requerendo ao Supremo Tribunal Federal que materializasse o direito mandamental de ficar em silêncio. Chegaram na CPI, sobre isso, nada a declarar. Sobre isso, senhor, nada a declarar. Sobre isso, depois de 4 horas, o cara está lá, nada a declarar, nada a declarar, nada a declarar. Porque é um direito fundamental dele. Porque, como disse o professor Luma, os direitos fundamentais são mais do que direitos fundamentais. Eles são uma instituição da sociedade moderna. Muito bem. Nessa audiência que ocorreu aí, na última semana, o advogado, o defensor do réu, e o réu dizem que vão ficar em silêncio. O juiz vai dizer assim: isso é muito engraçado. Como é que eu vou decidir? Esse é o momento do interrogatório. O senhor tem que falar para que eu tenha a livre convicção do pensamento e tomar a decisão. O senhor tem que falar. Ora, como o senhor tem que falar? Tem uma norma constitucional no capítulo dos direitos fundamentais, das garantias individuais, que diz que ele pode ficar em silêncio. Como é que o juiz diz, você tem que falar?
Você tem que falar o caralho. Vai te fuder, porra. Que porra de falar? Tem uma norma constitucional que diz que eu posso ficar em silêncio. Quem é você acima da norma constitucional para negar um direito meu? E aí, depois de todo esse constrangimento, de toda essa pressão, o réu decide falar. Quando o réu vai falar e diz, o senhor está me escutando? Ele diz, estou escutando nada, lá nem quero saber o que é que você está falando. Isso é decisionismo, isso não é ativismo judicial. Isso é negar direitos previstos numa norma infraconstitucional, na Constituição, nos tratados internacionais de proteção e defesa dos direitos humanos. Isso está dentro do neoconstitucionalismo, mas isso é decisionismo judicial, isso não é ativismo judicial. Aqui as diferenciações. Decisionismo, ativismo judicial dentro de neoconstitucionalismo. E a diferenciação entre neoconstitucionalismo e constitucionalismo. No neoconstitucionalismo, o juiz tem uma liberdade para, como diz Rafael de Jorge, construir o direito. No constitucionalismo, ele só tem a liberdade de aplicar o direito e não de construir o direito. É nesse sentido. Muitíssimo bem. Dúvidas? Professor, o senhor estava falando daquela questão da orientação sexual não homogênea, né? No artigo 226. Então, quando o juiz não leva em consideração isso, é um decisionismo ou não? É um decisionismo porque a orientação sexual não homogênea, ela está prevista na Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, no artigo 7º, parágrafo único. Então, o juiz tem que reconhecer que é um direito. E mais do que isso, no Estado constitucional de direito, a orientação sexual não homogênea é um direito fundamental. Ela é um direito fundamental, decidido pelos tribunais de todo o mundo. Então, se o juiz não reconhece isso, ele está negando o direito. Ou como, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Eu penso que vocês podem encontrar isso aí no YouTube, esse vídeo no YouTube, ou mesmo uma pesquisa pelo Google. Isso aconteceu no juízo recursal na cidade de Salvador. O advogado está exercitando o direito de defesa, de ampla defesa. Veja, o direito de ampla defesa é um princípio processual penal constitucional, explícito na Constituição, previsto na Constituição, o direito de ampla defesa. E também previsto no Estatuto de Ética e Advocacia da OAB, a Lei 8.906. Ele tem uma previsão infraconstitucional e ele tem uma previsão como princípio constitucional, o princípio da ampla defesa. O advogado está lá, exercitando a ampla defesa, toda vez que ele começa a falar, o juiz o interrompe. Toda vez que ele está desenvolvendo a argumentação, o juiz o interrompe. Chega uma hora que o advogado vai e diz, Excelência, eu estou no exercício da ampla defesa, da argumentação da defesa técnica. Eu preciso concluir o pensamento para, inclusive, auxiliar na formação do juízo de Vossa Excelência sobre o que vai ser a decisão judicial, Excelência. O juiz olha para ele e diz assim, aí ele diz, é uma prerrogativa do advogado prevista em lei federal, que é o Estatuto de Ética e Advocacia da OAB, a Lei 8.906, Excelência. O juiz vai dizer assim, aqui, no juizado recursal, essa lei não se aplica. Como essa lei não se aplica? Desde quando o juiz tem competência para negar uma lei federal, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma regulamentação de um artigo da Constituição. Desde quando? O juiz tem liberdade para, como diz Rafael de Jorge, construir direito, não para negar direitos. Ele tem
liberdade para o ativismo judicial, para afirmar direitos que não estão na Constituição, que deveriam estar na Constituição, mas que não estão. Mas negar um direito que está na Constituição ou em uma norma infraconstitucional, através do decisionismo, não tem, não pode. Mas, como disse aqui a senhorita Lana, eu tenho, posso mandar. Exatamente. Acontece. Entendeu? Essas são as diferenciações. Já mandei? O que quer dizer? O vídeo, professor, desse caso. Ah, já encontrou o vídeo, é? Você é uma hacker danada. Quero distância de você. Eu não vou deixar meu celular perto de você, mas nem a pau. Senão a casa cai pro meu lado. Sem chance. Jesusinho. Jesus, filho de Maria, enteado de José, amigo do burrinho. Nada a declarar. Eu fico em silêncio. Meu direito constitucional de ficar em silêncio. Sem chance com você. Sem chance. Estou fora. Muito bem. Dúvidas, senhoritos e senhoritas? Professor, então, para a prova, só vai ser até pragmática. Pronto. Exato. Só vai ser até pragmática. Aí o restante vai funcionar. A aula de hoje vai para a segunda unidade. Tá bom. Só os dois textos, as aulas sobre semiótica e as aulas sobre semântica, sintaxe e pragmática. Ok? Mais alguma dúvida sobre a prova? Alguém tem? Segundo Miguel, beleza então, professor. Tudo em ordem. Bom, se não tem dúvidas, encerramos por aqui. Espero encontrá-los na próxima terça-feira, se eu estiver vivo. Se eu não estiver, não se preocupem, tranquilamente. Não venham puxar o pé de quem quer que seja. Pode ficar tranquilíssimo. Porque eu quero conhecer o outro lado, saber como é que estão as coisas pelo outro lado, para ter alguma... para eu ir me habituando para as convivências do outro lado. Porque as convivências por aqui, a situação está difícil, viu? Olha, está difícil. Está muito difícil. E é porque está numa pandemia. Imagine se tivesse na convivência presencial. Né? Eu estou pensando realmente, hoje mesmo, gosto de comprar as coisas pelo Mercado Livre, estou pensando em comprar no Mercado Livre um taco de beisebol para andar com ele. Andar com esse taco de beisebol. Quando certos cretinos me aparecer pela frente falando bosta, eu dar uma função para aquele taco de beisebol. Muito bem, senhoritos e senhoritas. Encerramos por aqui, então. Já que não tem dúvidas, não tem certezas, né? Está tudo em ordem, tudo esclarecido para a prova, não é isso? Então, beleza pura. Ok? Vemo-nos terça-feira que vem. Sim, lembrem-se, no dia da prova, aqueles que têm pontos... Sim, a prova é pela ordem alfabética, né? O candidato, a candidata, abre a câmera, abre o microfone, vou sortear a pergunta, vou ler a pergunta, vai escorrer. Aí você diz, professor, tenho 2 pontos, professor, tenho 4 pontos, professor, tenho nenhum ponto. Pronto. Porque eu já vou colocar os pontos, terminando a avaliação, a nota, já dou o valor total. De qual foi a sua nota. Se o sistema é acumulativo, digamos que você tenha 4 pontos, certo? Das participações aqui. Tem 4 pontos de participação, tirou 10 na prova, ficou com 14. Então, vou registrar 10 pontos para você na primeira unidade, os outros 4 vão para a segunda unidade. Se você tem 4 pontos, tirou 8, ficou com 12, vai ficar com 10 e 2 pontos fica para outra unidade. É cumulativo. Como vai saber se tem pontos? Pela participação que teve aqui. Só não invente que tem pontos, porque as aulas estão gravadas. Aí depois eu vou dar uma olhada lá nas aulas e vejo que você não tem ponto nenhum. E aí, num curso de Direito, isso vai ficar difícil. Ô, professor, mas a conta, tipo, se tirar a nota máxima na prova oral, aí, com esses 2 pontos, sempre vai dar 10 a nota máxima? Como é que é? Com a junção dos pontos, sempre vai dar 10 a nota máxima?
Não, a nota máxima, porque no sistema só se pode registrar 10 na primeira unidade. Os pontos ficam para a segunda unidade. Né? Você tirou 10, aí você tem 4 pontos. Você está com 14. Eu não vou poder colocar 14 lá, porque não tem como colocar. Eu vou colocar 10. Aí na segunda unidade, aí você já vai fazer a avaliação da segunda unidade já com 4 pontos, dos 10 máximo para a segunda unidade. É como bônus de operadora de celular. Né? Vai acumulando e você tem que gastar num determinado tempo. Nesse sentido. A misericórdia, eu só tenho 2 pontos. Você é cristã? Sim. Você é cristã? Sou. Então reze. Pode começar a rezar. Ô, professor. Diga isso não, professor. O senhor vai ser bonzinho, né? Na hora da prova. Ah, quem tem que ser bonzinho são vocês que vão responder as perguntas, né? Tem que responder as perguntas. Não, as perguntas não molestam, as perguntas estão aí nos conteúdos lecionados. Tem erro, não. Tem só perguntas que estão nos conteúdos. Tudo tranquilo. Relaxa. Vai ser tudo beleza pura. Eu desgravar. Então, encerramos por aqui. Vemo-nos próxima semana. Desgravar.